Bom dia, bom dia. Ai, bom dia. Olá, Ana, bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Paula. Tudo bem? Paula Silva e Paula Quintas, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luís. Tudo Olá, Bom bem? dia. tudo bem? Sandra, vamos só guardar aqui mais 2 minutinhos. Estava a ver quem é que tinha confirmado e que faltava entrar. Faltam aqui 3 pessoas. Portanto, se não se importarem de aguardarmos mais 2 minutinhos antes de começarmos.
Conseguem-me ouvir? Sim. Então, se calhar vamos começando para. Já temos aqui, vocês são sempre super pontuais, portanto, para não atrasarmos muito também, eu já estive aqui a confirmar com as pessoas que ainda estão inscritas, ainda elas ainda podem entrar, mas se calhar vamos começando e passo a palavra à Sandra, ela vai-nos falar um bocadinho sobre IRS, eh, aqui numa ótica, na minha perspectiva, não é de quem está um bocado fora da parte da contabilidade e eu estive a ver com ela alguns pormenores, é sempre mais complexo do que na realidade parece, não é? Nós achamos que é tudo muito simples e acho que é importante também desmistificar aqui um bocadinho estas questões de IRS, alguns pormenores que podem fazer depois toda a diferença, portanto, ela é especialista neste assunto e vai-nos ajudar com toda a certeza. Bom dia, eu sou a Sandra, como a Marta mencionou, eu trabalho na Visar como contabilista certificada e espero que nestes poucos minutos, ou neste workshopzinho, na mesa redonda, a gente consiga esclarecer algumas ideias ou alguns itens mais importantes, pelo menos os mais simples, porque não podemos entrar no IRS mais profundo, porque aí não daria um dia sequer, mas pronto, é só mesmo para eu tentar explicar as coisas mais básicas. Algumas delas já, entretanto, o prazo já foi passando, não é? Porque nós teríamos de respeitar alguns prazos que até nos põem na minha opinião, que isto é uma cadência de informações necessárias, porque a AT vai ter de ir reunindo para depois nós podermos, quando nós vamos à AT para realizarmos o nosso IRS, eles já têm muita informação que foi colocada até por nós, pelos contabilistas, eh, e eles só têm lá o layout que nós informamos. Muitas vezes nós olhamos para o IRS que nos apresentam, para quem não faz o automático, que já vamos falar sobre o assunto, acontece que nós achamos que os valores não estão corretos. Eles podem não estar realmente corretos, mas isso vem de quem os comunicou. E temos
como princípio, devemos entrar em comunicação com a entidade patronal, por quem nós prestamos os serviços, e em relação às deduções, também tentar perceber se realmente fomos nós eh, que aferimos e quando validamos as faturas, as colocamos no item correto ou não. Porque o que lá está no IRS, o que aparece, fomos nós ou terceiros que fizeram. Que aquilo não aparece lá porque a AT colocou. Não, é sempre o trabalho de terceiros que faz com que isso apareça. Pronto. Nesse sentido, eu vou partilhar a apresentação e alguma dúvida que tenham, vamos falando, vamos tirando dúvidas mutuamente, não é? Porque eu também não sei tudo. Como tal, é conveniente, vamos esclarecendo as dúvidas uns com os outros. Pode ser? Pronto. Hum, tá. Só partilhar. Ah. Pronto, já estão a ver a minha tela e estão-me a ouvir bem, não estão? Ok. Pronto, vamos aqui falar. Eu tenho que mudar só aqui isto para o outro lado, talvez para aqui. Pronto, esta parte já não interessa, que já falámos. Pronto, vamos falar principalmente, inicialmente dos prazos que teríamos de cumprir e ainda temos, ainda estamos dentro de alguns deles, para a entrega, para começarmos a preparar este primeiro passo do IRS dos rendimentos de 2025, a entregar a 2026. E os primeiros prazos foi até 2 de março, como vocês devem ter ouvido falar na comunicação social, que é a validação das faturas, a confirmação e a validação das faturas, que é muito importante. Nós devemos validar as faturas por itens, não é? Despesas gerais, saúde, formação, habitação, todos esses itens têm de ser validados por nós, porque senão o Estado vai considerá-los, como despesas gerais e aí vamos ser penalizados. A questão de quem tem, por exemplo, outro tipo de atividade, os recibos verdes, os ditos recibos verdes, categoria B ou C, conforme se é organizada ou não, uh, tem de dizer se é para despesas pessoais ou despesas profissionais. E aí temos de ter muita atenção a esse item, porque muita gente no- quando está no regime de contabilidade, não está no regime de contabilidade e está no regime simplificado e isento de IVA, desconsidera muito essa situação. E quando está no regime de isenção de IVA, acontece que poderão pôr em causa os rendimentos, pressupondo que têm 30 mil e até podem, o Estado até lhes pode pôr 32 mil. Mais à frente eu já vou explicar essa situação, mas é muito importante na validação das faturas. A gente descobre esta situação e muitas vezes é uma situação que pode nos pôr em causa a tributação, pode nos aumentar a tributação mesmo dos nossos rendimentos. Pronto. E a seguir é o agregado familiar que é importante. Como, por exemplo, nós temos um filho a 31 de dezembro que conta a 30 em dezembro, supondo, que é no final do ano, 2025, essa criança já conta com o nosso agregado familiar. Supondo que nós nos divorciamos em dezembro também, judicialmente, né? Também já não fazemos, não faz parte do nosso agregado familiar a outra parte. E isto é importante haver a comunicação. Então, e quando há guardas partilhadas, e mesmo a guarda só se é atribuída ao pai ou à mãe, isto é muito importante se fazer, porque senão depois no IRS vai dar confusão, principalmente nas guardas partilhadas, dizer com quem a criança está, e onde está a morar, ou então se é guardas partilhadas, porque é guarda partilhada, e dizer que as despesas são 50%, senão depois são penalizados. E aqui não há maneira de alterar esta parte da guarda partilhada com as despesas. A introdução de um menor
ou de uma criança que nasce é possível, mas quando dos sujeitos passivos, quando há confusão, né, no divórcio, se coloca que a pessoa tem só, que a guarda ficou com X e depois não é verdade, depois andam aqui em confusão. A melhor coisa é fazerem a comunicação do agregado familiar antes da entrega do IRS, ou seja, até dia 2 de março. Todos os anos as datas são mais ou menos estas, às vezes anda mais para a frente, mais para trás, mas são estas. Outro item que foi até dia 2 de março foi a comunicação das rendas. Quem não as comunica, não emite recibos eletrónicos. Os senhorios que não emitem recibos eletrónicos têm de entregar o modelo 44. Porquê? Essas rendas não aparecem na nossa declaração, as rendas que as pessoas pagam, né? Não aparecem na declaração para deduzir sozinhas, né? Alguém tem de as comunicar. É através do modelo 44. Se o senhorio não o fizer, elas não vão lá aparecer. Então é conveniente a gente validar sempre esse item. Outro item que é conveniente até dia 2 de março, ou foi, era a comunicação das despesas de, de educação dos estudantes que estão fora. E é conveniente, para quê? Para eles ingressarem, ou então os que têm rendimentos, não rendimentos superiores ao salário mínimo nacional, para eles fazerem parte ainda do nosso agregado familiar. Até dia 15 de março, a gente vai consultar, e neste momento, se vocês lá forem, conseguem consultar, não é fatura, conseguem consultar as deduções que já lá estão, ou seja, tudo por itens, tudo aquilo que nós já validámos, ou que o Estado automaticamente pôs tudo para geral, e conseguem visualizar já lá o valor que conseguem da dedução à coleta. E a dedução à coleta são as despesas que nós fomos validando. Já conseguem ver. Se por acaso não acharem que estão lá faturas, não estão lá as faturas todas, faturas e recibos, porque neste momento já aparecem os recibos das rendas, quem tem rendas já lá aparecem. Se por acaso não aparecerem, têm de reclamar, e têm até 31 de março. De 1 de abril a 30 de junho é a nossa dita submissão e preenchimento da declaração do IRS, não é? Depois temos ou o pagamento ou o reembolso. O reembolso eles terão de fazer até 31 de julho nós, quem tiver a pagar, até 31 de agosto, que são umas ricas férias que depois se vai ter para se termos de pagar. Mas normalmente, e dos últimos anos, quando nós submetemos, eles no prazo de um mês, eles têm feito mais ou menos um mês, depois com o acumular fica um mês e meio, eles fazem a nota de liquidação e por norma, quem tem a receber, recebe logo. Nesse prazo. Eles têm sido muito rápidos. Vamos ver este ano como é que a coisa vai ficar, não é? Agora, há aqui pessoas que ficam dispensadas de entregar o IRS, coisa que eu nunca aconselho. Independentemente de terem muitos ou poucos rendimentos, devem declará-los. Porquê? Porque muitas vezes nós precisamos da nota de IRS para entregarem a alguns organismos. E o que é que acontece? Acontece que depois temos de estar a pedir à AT, ou termos as senhas da AT e pedir a declaração que não tivemos rendimentos. E é mais complexo. Se tivermos a nota de liquidação, está sempre do nosso lado. A qualquer momento é só chegar e entregar onde é necessário e está tudo feito. Mas há dispensas, e há muitas, não é? A primeira são pessoas que não tenham rendimentos superiores a 8.500 euros. Estes 8.500 euros não podem estar sujeitos à retenção na fonte, em princípio não estão, né? Não estão. Só se no início do ano tinham um rendimento elevado e tinham retenção, entretanto ficaram desempregados, aí já têm retenção na fonte, porque esse rendimento tinha retenção e fica. Claro, e em conjunto com os rendimentos de taxa liberatória. Quais são estes rendimentos? São os depósitos. Se a gente quiser colocá-los, depósito a prazo, juros, pronto. Depois, outro item são os tais juros de depósitos, se a gente optar, e os dividendos recebidos, se a gente optar pelo englobamento.
porque o englobamento às vezes é vantajoso juntar com os rendimentos todos. E porquê? Porque neste englobamento, quando nós recebemos os juros, nós já recebemos o valor líquido. E o valor que está que nós recebemos também tem uma retenção que vai automaticamente para o Estado. E essa retenção, muitas vezes, nós nem sequer temos noção dela. E isto dá muito jeito para quem tem rendimentos de categoria F, que mais à frente eu vou falar. Que a gente englobando, muitas vezes há jeito para recebermos ou não pagarmos. Para quem tem rendimentos não muito elevados, como é óbvio. Mas se fizerem as simulações, várias simulações de IRS, vão na plataforma da AT, vão ver que poderão ser mais vantajoso, às vezes, englobar mesmo esses rendimentos. Se não for, nós não somos obrigados a declará-los, porque o Estado já tem lá o valor da retenção, e então também não se chateia minimamente, né? Nós é que temos de ter o trabalho a saber se nos é vantajoso ou não. Pronto. Outro item que nos pode dispensar é se, por exemplo, pessoas têm subsídios e apoios do Plano Agrícola Comum até 2.090 euros, em conjunto com outros rendimentos, e das taxas liberatórias, dos juros, e outros rendimentos supondo que eu tenho um subsídio e também sou trabalhadora dependente. Estes valores aqui não poderiam ultrapassar os 4.104 euros para estar dispensado. Mas eu aqui, ainda por cima aqui, eu aí é que aconselho mesmo a entregarem a declaração de IRS. Porquê? Aquilo vai dar a zeros, só temos o trabalho de a fazer. A questão é que estas pessoas normalmente precisam da nota de liquidação a outros apoios e depois não a têm, como é óbvio. Outro item são nos atos isolados, pessoas que trabalham, que fazem um ato isolado, né? Supostamente é só um ato isolado e agora a AT tem andado a controlar isso. Os atos isolados até 2.090 euros, que também estão dispensados. Agora, esta dispensa não se aplica a quem opte por a tributação conjunta. É assim, eu estou farta de falar. Se vocês que tiverem dúvidas, podem falar comigo. Está bem? Para isto ser mais dinâmico, porque eu estou aqui a descarregar, a falar sozinha. Está bem? Podem falar. O que é a tributação conjunta? Muita gente pensa que a tributação conjunta é que é a regra. Não. A tributação conjunta é a exceção. Nós, quando estamos a entregar o IRS, se entregarmos com o nosso cônjuge ou com a pessoa com quem nós estamos, de união de facto, é a exceção. Se fizermos separados, é que é a regra. E então, se nós quisermos entregar em conjunto, não estamos dispensados. Temos de entregar mesmo o IRS, independentemente dos montantes. Quem tem rendas vitalícias, que não sejam pensões, né? Em termos de rendimentos. Os que têm rendimentos em espécie, como por exemplo, quando uma empresa atribui um rendimento do carro, afeta, a despesa é toda da empresa, mas tem de ir mencionado no recibo de vencimento. Logo, automaticamente, isso é um rendimento em espécie, é considerado um rendimento em espécie. Esse aí tem de ser mesmo declarado. As pensões de alimentos, quem recebe pensão de alimentos superiores a 4.104 euros, as pensões de alimentos dos menores, e aí têm de ser mesmo declarados. Quem tem ativos de outros países em que seja fiscalmente mais favoráveis, né? Os paraísos fiscais. Mas isso muito pouca gente tem, né? Infelizmente. Ou felizmente. Pronto. Agora, existem duas formas de entrega. É o automático, que nós Bom chegamos dia. lá, aparece e entrega-se, e está feito, que eu não recomendo, não recomendo. E mesmo quem entrega a declaração que nós preenchemos na AT, que entramos com as nossas senhas e que estamos a preencher, atenção, nunca entreguem. O prazo começa no dia 1 de abril. Esperem 15 dias. Para quê? Porque a AT, quando faz a aplicação, há sempre ajustes. E depois nós fazemos as simulações e dá um valor, e depois aquele valor não é o correto.
porque depois há sempre correções, porque eles fazem ajustes, porque aquilo estava mal feito e depois os contribuintes começam a reclamar, quem percebe, começa a fazer as contas manualmente e vê que aquilo está mal, eles começam a corrigir e nós pensamos, ei, vou receber não sei quanto, e depois vão receber menos, ou vou pagar, e afinal não vão pagar. Esperem pelo menos 15 dias para aquilo se ajustar, a máquina ficar bem ajustadinha e depois entreguem, porque é a melhor forma. E em relação ao automático, se quiserem entregar o automático, tudo bem, mas façam primeiro o manual, para ver se o automático dá os mesmos valores. Porque o automático é muito bom, mas pode não estar, a gente não deve confiar 100%. Confiante, desconfiando. E acho que façam manualmente, porque também não é quem pode fazer o automático é só pôr dois ou três linhas, dois ou três valores, portanto é muito rápido. E preencham e façam a simulação em conjunto, a separação em separado, e depois vejam o que é mais vantajoso. Porque a gente, fazendo as duas comparações, é conveniente. Em princípio, e por norma, dá sempre mais valor a receber ou menos valor a pagar quando se entrega em conjunto, mas há muitas exceções, como é óbvio, e é conveniente a gente também ter noção disso. Agora, o IRS automático. Aqui estão as pessoas que podem reunir, podem entregar. É assim, ele tem muitas condições. A gente pensa que não, mas há aqui muitas condições e é preciso ter atenção a essas condições. Uma delas é só ter rendimentos da categoria A, que é rendimentos por conta de outrem, com exceção das gratificações não atribuídas pela entidade patronal. Outro item, que recebam rendimentos de pensões, está bem? As pessoas que recebam só rendimentos de pensões, exceto as pensões que recebam pensão de alimentos. Que se tiverem um menor e recebam pensão de alimentos, porque por norma são sempre dos menores, também estão excluídos, não podem entregar automaticamente. Mas ele diz, é assim, se eu for lá tentar entregar, supondo que tenho pensão de alimentos, ele não me deixa entregar. E também, se eu quiser lá pôr o valor, ele não deixa colocar, portanto, automaticamente eu sou logo excluída. Isto dá logo para ver. Outros itens que são muitos. Quem tem, por exemplo, quem tem recibos verdes, os trabalhadores por conta, de categoria B, eles têm de estar no regime simplificado, têm de estar registados na AT, né? Até 31 de dezembro de 2025 e não podem estar na tabela 151, ou seja, os advogados, os médicos, os explicadores, os professores, esses itens, exceto os prestadores de serviços. E têm de emitir somente recibos eletrónicos. Não podem emitir fatura, recibo do programa de faturação, tem de ser mesmo do site das finanças. Aqui é outra exclusão, que é a tal das taxas, dos juros, certificados de aforro, para entregar o IRS automático não podem optar pelo englobamento, porque às vezes é vantajoso e o Estado não permite, tem de ser pela taxa liberatória. Tenham obtido rendimentos somente em Portugal, que sejam residentes em Portugal durante pelo menos um ano, todo o ano, que não tenham o estatuto de residente não habitual, que já está para acabar, mas ainda há muita gente que o tem, que não tenham benefícios fiscais, que não paguem pensão de alimentos. Vocês estão a ver, isto tem uma exclusão tremenda. Que tenham só rendimentos cá em Portugal e depois pessoas com deficiência, com grau de deficiência, que beneficiem da dupla tributação internacional e paguem o imposto adicional sobre imóveis. Estas são as exclusões do IRS automático. Vocês estão a ver, são imensas.
Só mesmo quem tem trabalho por conta do outro é quase, é só isso. De resto, qualquer coisinha diferente, eles estão a excluir. Mas mesmo esses, temos de ter atenção, devem entregar, devem pelo menos fazer simulação no normal e depois veem como é que está preenchido no automático e depois preenchem o outro. E façam a simulação, porque às vezes há ali diferenças e é conveniente. Agora, o regime simplificado. Eu vou aqui falar numa questão que eu falei inicialmente, que são as despesas. Porque muitas vezes nós pensamos, estando no regime simplificado, tu afeta a um coeficiente, que seja de 25, seja o coeficiente que for, que não preciso ter despesas, né? Não é bem assim. Muitas das vezes, não tendo despesas, vai-me aumentar o meu rendimento. E então, eu vou falar daqui de vários itens. O inicial é quando a gente damos iniciatividade, temos de ter atenção ao CAI que nós vamos pedir, porque o CAI depois implica a tributação ou excessiva, porque estamos no regime simplificado, é por um coeficiente, ou então ou então mencionar já eu vou ter um volume de negócios no ano, estamos nós a pensar de 20 mil, logo automaticamente caímos fora do regime de isenção, ou seja, do artigo 53, e então temos que começar a entregar a declaração periódica, mesmo estando no regime simplificado, coisa que vai complicar a situação. Se dissermos, vou ter por ano 10 mil euros e fica no regime simplificado, qual é o valor? São 15 mil euros. Contudo, se ao longo do ano se ultrapassarem o 15 mil euros mais 25% do volume, cai no regime de IVA e têm de entregar logo a declaração, a declaração de alterações, até passado 15 dias. Porquê? Porque caem logo no regime de IVA. De antes era só no ano seguinte, agora não. Sempre que atingem o valor, têm 15 dias para entregar a declaração de alterações e têm de emitir logo recibos com IVA. E têm de ter muita atenção a isso, está bem? Porque o ano passado foi o primeiro ano e houve muita gente que não sabia, não tinha informação e deixou-se andar. E quando deu conta, agora no final, que vamos fazer o IRS, vamos ver como é que isto está, da validação das faturas, e deparam-se com algumas situações não agradáveis, porque tinham de ter emitido recibos com IVA e não entregaram. E a questão de ter, depois têm coimas por não terem emitido e têm coimas por não ter entregue as declarações de IVA, né? E é muito aborrecido essa situação. Outra questão é, como não se tem contabilidade organizada, né? Faz com que as despesas, haja uma grande junção das despesas pessoais com as despesas da atividade. E é muito importante fazer, apesar de não termos contabilidade organizada, sabemos fazer a distinção. Porque mais à frente agora vou explicar o porquê. Porque porque senão vamos aumentar os nossos rendimentos. Mas eu já vou falar em relação a isso, vou explicar melhor. Aqui está. Apesar de nós não termos noção, nós somos obrigadas a ter despesas afetas à atividade de 15% do nosso rendimento, mesmo no regime simplificado. E quais são essas despesas? Sim, Paula, pode falar, diga. Sandra, mas aí nesse caso dos trabalhadores Sim. independentes, só convém afetarmos despesas à atividade se ultrapassarmos aquele limite dos 20, acho que este ano é 29 mil e qualquer coisa, certo? Sim, sim, é isso que eu vou falar Pois, agora. Eu vou porque expor aquilo antes do disso, quadro. mais vale deixá-las no nosso âmbito pessoal, Sim, principalmente sim, para quem sim, ainda sim. está sujeito ao IVA, quem está isento de Sim, IVA. sim, sim. Sim, mas é necessário ter atenção a isso, porque há muita Temos gente de que ter não atenção sabe. aos limites que obrigam.
Sim, sim, Eu- sim. Eu tenho aqui já o valor exato. Eu já lhe vou É explicar qual é o 29 e valor qualquer coisa, exato. já estive a ver este ano. É só dividir a dedução específica, porque eu penso que o valor da contribuição da Segurança Social é sempre um pouco menor, porque ninguém vai estar a descontar mais para a Segurança Social, né? Porque é um é um ou é outro, e o valor da dedução específica é só dividir esse valor por 0,15 e obtemos o valor. Né? Que são 29, eu até já vou por aqui para a gente ver. São É, 29.747,67. Está exato. bem? Eu já estive a fazer duas simulações este ano, onde tenho as atividades todas, todas e com muita coisa. É independentes, é TCOs, TIs, IRS jovens, é tudo junto, conjunto, separado, tudo É muito numa. complicado. É preciso termos muita atenção. E por acaso fui ver, É, porque com o IRS jovem ainda tem, principalmente os jovens, mesmo que tenham este valor superior, têm de ver se beneficiam, porque depois a matéria coletável já não é aquilo. Têm que fazer muitas continhas. Não é só por chegar isso é ali que eu e digo. fazer. Eu este ano acho que é muito benéfico a gente fazermos várias simulações, mesmo. É perder um bocadinho de tempo e o programa já está preparado, só temos de voltar atrás e pôr os dados todos outra vez. Não sei, eu sei que é aborrecido, mas é preferível para termos noção real de tudo aquilo que vamos fazer. E esta questão dos pronto, dos 29.747 euros, há pessoas que não têm a noção dele. Pois não. Porquê? Porque dizem, nós estamos aqui, somos tributados por um coeficiente, não é necessário despesas. E depois são surpreendidos com este valor. E depois, a partir deste montante, o valor que nós não tivermos de despesas vai aumentar este O que era rendimento. obrigatório ter vai somar à matéria coletável. E vai somar, e eu, em vez de ter 29, supondo que eu tenho 30 mil ou tenho 50 mil, já viu bem a diferença? O Pois é, valor que, se eu não tiver, porque eu só tenho 4 mil, o valor exato só tem 4.462 euros logo à cabeça, né? pois. Que é o valor da dedução específica. Se eu fizer a diferença, vai-me acrescer ainda uns 2.000, uns 3.000 euros. E pensa que não, eu vou pagar, e então os prestadores de serviços Já, vão pá. ter um valor muito elevado. Pois E, é. e eles pagam muito, né? Porque são os mais prejudicados, porque o coeficiente deles é muito elevado, né? É E é aí que funcionários se tem todos que cá ter por casa. cuidado. Já basta o coeficiente, quanto mais ainda estarem a dizer que eu tenho um rendimento que não o recebi, né? Que Pois. não é real, ainda me estarem a crescer ao meu rendimento, né? Sim, Marta, estás com a mão no ar, peço desculpa. Sim, Sandra, é só uma questão até mais de som, porque a Ana Souza perguntou-me, eu penso que ela até saiu, se estão a ter problemas com a ligação, no sentido de audição e imagem. Ela deve estar com algumas dificuldades porque diz que a Não, pá. imagem para e depois vai abaixo, tanto que eu estava aqui a verificar e ela efetivamente não consegue entrar. Deve ser ali alguma questão do lado delas. Estão todos a ouvir bem e a acompanhar bem, sem aqui Sim, interferências de sim. nenhumas. Ok, pronto, era isso. Obrigada, desculpem. Nada, nada. Pronto, como a Paula falou, e com toda a razão, que se antecipou à questão, temos aqui as deduções que normalmente nós temos para afetar a nossa atividade. Os gastos de atividade são os que são da atividade mesmo, né? Temos um leque de atividades imensas, né? Como tal, não podemos aqui colocar. Mas a que nós temos logo de cabeça logo à cabeça é as deduções específicas. Este valor da dedução específica varia de ano para ano, porque o valor tem variado, né? Mas no ano 2025 é este valor. Ou então o valor das contribuições para a Segurança Social se for maior. Mas eu não acredito que seja maior, devido ao facto que ainda por cima, os TIs, os trabalhadores independentes, querem é que quanto menos pagar de segurança social, melhor. Ainda por cima, se não tiverem perto da reforma, ainda menos, né? Então, depois temos os gastos gerais da atividade, como eu mencionei, isso varia de profissão de atividade para atividade, as aquisições intracomunitárias, as importações, o imóvel, se eu arrendar um imóvel para a minha atividade, ou então, supondo que se eu exerço a atividade no meu imóvel,
pessoal, eu posso afetar uma percentagem dessa despesa. Agora, todas as despesas que não estejam relacionadas diretamente com a atividade, não, não é vantajoso, não é? Estarmos a fazer isso, não é? E mesmo as outras, nós temos de ter aqui atenção, como a Paula estava a dizer. Se eu tiver sei lá, 20 mil euros de rendimentos, eu escuso-me estar a chatear-me com isto. Eu posso pôr tudo para despesas pessoais, não há problema nenhum, mas se eu tiver um valor superior, um rendimento anual de regime de 29.747, eu terei, eu terei de justificar despesas. E aí é conveniente, quando nós estamos a validar as faturas, afetarmos a nossa atividade. Porque o valor que o Estado nos dá de graça, né, é o primeiro, que é este aqui, as deduções específicas, ou o valor da segurança social se for maior. E este valor, se nós não tivermos mais nenhuma despesa e eu tiver um valor, o rendimento superior a, sei lá, aos 29, eu tiver de 40 mil, a diferença das despesas, eles vão acrescer ao meu rendimento. E eu vou pagar mais valor de IRS, será considerado mais rendimento, e não o tenho. Isto não é nada vantajoso, não é? Principalmente quem exerce atividades do artigo 9º, não é? Médicos, explicadores, enfermeiros, é preciso ter atenção a isto, está bem? Porque, como estão no artigo 9º, não têm mesmo noção que se ultrapassarem os 29 mil, 747 que estão a ser prejudicados, mesmo estando no regime simplificado, está bem? E isto é muito importante. Pronto, outro item que eu queria falar convosco é da categoria F, que, por norma, são tributados são tributados a 25%. Contudo, podem optar pelo englobamento. O englobamento, vamos juntar este valor aos rendimentos que nós temos das outras categorias. E isto é vantajoso para quem? Para quem tem rendimentos de baixo valor, ou seja, de baixo valor, que a taxa de IRS geral seja inferior a 28%, porque vou beneficiar, porque se eu serei tributada a 28%, desculpe, a 25%, eu já ainda estava na taxa antiga e não na atual, se eu for tributada a 25%, os rendimentos são maiores, né? Se eu agarrar no rendimento e for em global e a minha taxa for inferior a 25, eu vou ter um rendimento, vou ser tributada em valores mais baixos. Por isso, esta taxa é melhor para rendimentos mais baixos, porque a taxa vai ser progressiva. É as nossas taxas de IRS gerais normais, que até pode ser 12,5, pode ser 18, conforme as taxas em si. Se forem inferiores a 25, aconselho a fazer o englobamento. E aqui no englobamento também podemos entrar nos rendimentos da categoria E. Quais são? São os dos juros, dos certificados dos depósitos a prazo, dos certificados de aforro, dos dividendos, em que podemos englobá-los e englobando, como o Estado já tem lá a retenção na fonte, porque nós somos, quando nos pagam, o valor da retenção fica logo retido, nós temos de ter só o trabalho de ir junto às instituições e algumas já nos enviam para casa, mas outras temos de ir pedir, os certificados de aforro, a maior parte, muita gente tem, e tem de ir lá pedir, ou então se tiver a aplicação, pedi-las online, em que podemos juntar os rendimentos dessa categoria, temos de os declarar, né? Juntando tudo, como temos retenções dessa categoria, com esta, podemos vir a pagar menos. Ou então ainda receber a retenção que já lá está. Portanto, é muito importante ter atenção e juntar as várias categorias, principalmente nesta na F, para quem tem rendimentos mais baixos, relativamente mais baixos, fazer a simulaçãozinha com os de categoria, com o englobamento de categoria E e categoria F. E categoria A
e B também, se for o caso, podemos juntar todas as categorias e ver se realmente é vantajoso ou não. Muitas vezes é. E sendo, é ótimo, porque o valor da categoria E, dos juros e depósitos, esse valor já lá está retido. Estando lá retido, nós já não tínhamos na nossa posse. E se nós podemos contá-lo para deduzir ao nosso pagamento ou ainda buscar, é ótimo, não é? É uma surpresa agradável. Então é preciso ter. Façam várias simulações. Isto é muito importante. É perder um bocadinho mais de tempo, mas é importante realmente fazer as simulaçõezinhas, porque nós, com esta perda de tempo, ganhamos dinheiro. E é muito importante. Agora, as taxas hoje em dia, este ano as coisas vão mudar outra vez, no ano 2026, mas as que estão para entregar o IRS de 2025 ainda são estas. Para os contratos de longa duração. Os contratos de longa duração são os contratos superiores a 5 anos, né? Até 5 anos a taxa é de 25%. Depois, entre os 5 e os 10 são 15%, superiores a 10 são 10% e superiores a 20 são 5%. Contudo, há uma redução de 2% por cada renovação até ao máximo de 10%. Contudo, este benefício para os arrendamentos de longa duração só se aplica se nós respeitarmos a tabela, eu agora não consigo ler, que eu também não aceito cor, esta portaria. E isto é muito importante fazer, porque esta portaria impõe regras por conselhos e nós não podemos exceder mais de 50% do valor que lá menciona de renda. Esta portaria junta, a gente, se vocês abrirem depois a portaria, vão ver em que temos por exemplo, cada conselho tem um código. Aquilo é por ES. Por exemplo, Viseu acho que é E2, é E3 e aquilo depois reporta-nos para um quadro em que temos os vários rendimentos, as várias rendas, em que o Estado disse que a renda de Viseu, por exemplo, um T2 não podia ultrapassar, eu não sei de cor os valores, mas não podia ultrapassar aquele montante. O montante de 500 euros, por exemplo, vamos falar assim, não é esse o valor, eu não os sei de cor, ok? 50%. Nós temos dos 500, temos de aplicar 1,5 e dá um valor. Se a renda ultrapassar esse valor, já não podemos aplicar o arrendamento de longa duração. Supondo que fizemos um contrato de 10 anos, de 11 anos, já não podemos aplicar a taxa de 10%, temos de ir para a taxa de 25%. Porquê? Porque a nossa renda é superior à estipulada pelo Estado dessa tabela. E isso é muito importante. Mas isto agora também vai cair. A gente ainda estamos à espera de coisas concretas, como é que isto vai funcionar. Isto chamava-se as rendas acessíveis, neste momento, mas havia muita gente que não aplicava e não tinha conhecimento de causa desta tabela. Mas isto também era importante, porque às vezes por 5 euros ou 20 euros de renda a mais, iam pagar muito mais por causa da taxa. E depois até faziam contratos superiores a 10 anos, supondo, né? Ou até superiores a 5, e à espera de uma taxa menor do que os 25%, e depois não conseguiam ter essa taxa devido a 5 euros que fosse. Porquê? Porque não sabiam que há limites estipulados pelo Estado por essa tabela, está bem? As rendas têm a dedução de algumas despesas em que têm a ser comprovadas através de fatura. Porque aqui há sempre itens que quem tem, os senhorios que têm as rendas pensam que podem deduzir tudo, que lá põem dentro. Não, há um item que não conseguem deduzir, e que está mal. E depois também temos de ter em conta aqui outra questão. Por exemplo, as obras. As obras são aceites, sim, então obras no início do contrato, nós podem ser, supondo que eu tenho uma habitação, fiz obras, eu tenho 24 meses
para arrendar. Mas essa morada da habitação não pode ser utilizada para nada. Não pode ser utilizada como habitação própria permanente, por exemplo, a minha, se eu fosse o senhorio. Tem de ficar em stand-by, à espera do contrato de arrendamento, e temos 24 meses para deduzir essas despesas. As despesas do condomínio, não é? As cotas, contribuições de fundo, de encargos com o condomínio, de obrigação, legais, né? As que são obrigatórias, mas também ninguém vai pagar mais ao condomínio se não houver necessidade. Os seguros, né? E os impostos. Atenção, aqui nestes impostos não estão incluídos um que alguns têm, que é o adicional ao imposto, o IMI. Este não podemos deduzir. Não podemos deduzir se nós comprarmos uma habitação, queremos arrendar, e se tivermos despesas de empréstimos bancários, de um empréstimo bancário, se pedirmos, não podemos deduzir. Não podemos fazer depreciações, não podemos deduzir imobiliário, ou seja, decoração, eletrodomésticos, tudo que tenha a ver com conforto, não podemos deduzir essas despesas. Outras situações. Esta situação, por norma, a gente pensa sempre numa classe profissional que, por norma, costuma ter, que são os professores. Por exemplo, os professores andam sempre a saltar de ano para ano, infelizmente, muitas vezes no início da carreira, principalmente, da habitação, mas também nos pode acontecer a nós. Nós temos uma casa de habitação própria permanente e que, infelizmente, a nossa entidade patronal, supondo, pediu-nos para a gente irmos trabalhar para outra. Eu estou aqui em Viseu, propõe-me para trabalhar no Porto. E eu penso, epá, eu tenho aqui a minha habitação e agora como é que eu vou fazer? Vou ter de arrendar uma lá, não vou estar a comprar, já tenho esta. Como é que eu vou fazer? Será que eu posso reduzir essas rendas? Isto é uma pergunta. Ninguém me consegue. Já sabem essa questão? Ninguém quer, ninguém fala comigo. Eu estou aqui a falar, falo. Pronto, nós podemos deduzir estas despesas na renda da nossa habitação própria, que foi nossa habitação própria permanente, nós vamos arrendar, que vai ser habitação própria permanente de outra pessoa. Atenção a a habitação própria permanente, temos de ter aqui uma questão muito própria, ela tentar, com uma renda, tentar em nosso nome para ser habitação própria permanente, pelo menos há um ano, está bem? E eu vou para outra habitação, para o Porto, que vai ser nossa habitação própria permanente também, né? E que vou registá-la como tal, porque senão não posso deduzir. E temos de cumprir estas três condições, que é as que eu já fui falando, né? Que é a casa em que está a ser arrendada, vai ser arrendada para habitação própria permanente e tem, pelo menos nos 12 meses, né? Ela tem de ser considerada minha nessa altura. O sujeito passivo vai para uma distância superior a 100 km para, para ter outros rendimentos, por isso é por causa da questão dos rendimentos, né? De mudar de profissão, mudar de trabalho, mudar a entidade patronal pedir para alterar, e ambos os contratos têm de estar registados na AT. E aí nós podemos deduzir ao valor da renda que nós estamos a receber, a renda que nós vamos pagar, ok? E isto é muito bom, não sei se vai manter, mas isto é muito bom, principalmente quem anda sempre com as malas às costas, mas tem também de permanecer durante 12 meses, nunca esquecendo dessa situação, senão depois não pode deduzir. Mas é uma situação agradável, não é? E depois outra questão, é a questão de temos de ver o que é mais vantajoso, que é o englobamento ou
ou ser tributado pelos 25%. O englobamento, os meus rendimentos passam todos se eu optar pelo englobamento, vou englobar aos outros rendimentos todos, e depois o Estado faz ali, assim, a gente se colocar lá os valores, faz isso. E uma vantagem muito boa com o englobamento é uma coisa que muita gente pode não ter noção. Supondo que eu fiz umas obras profundas na casa que eu vou arrendar. Se eu não optar pelo englobamento, até pode ser prejudicial nesse ano. Supondo que é prejudicial, porque eu tenho muitas despesas, não é? E arrendo a casa, por exemplo, até fiz as obras em novembro, fiz as obras e arrendei em novembro, e só tenho novembro e dezembro desse ano. Se eu não optar pelo englobamento, eu vou perder se- a, a diferença das despesas, ou melhor, eu supondo que tenho a diferença entre o rendimento e as despesas dá um valor negativo, ou seja, eu tenho mais despesas do que rendimentos. Esse valor das despesas que me sobraram, para serem reportadas para os anos anteriores, eu tenho que optar obrigatoriamente pelo englobamento, pelo fazer o reporte. Porque se eu não optar pelo englobamento, optar pela tributação autónoma, o que é que acontece? Acontece que essa diferença não vai ser reportada para os anos seguintes. E eu estou a prejudicar todos os outros anos. Supondo que eu fiz obras profundas, eu tenho o reporte de, sei lá, ainda de 15 mil euros. Eu vou perdê-lo. Apesar de eu, neste ano, se eu optando pelo regulamento, até vou ser prejudicada, mas nos anos seguintes, talvez eu seja beneficiada. E é bom que a gente tenha noção disso. Optando pela tributação conjunta, a tributação autónoma, eu vou perder a vantagem do reporte das despesas da- das despesas de obras na habitação para arrendar. E isso é importante, porque nós temos 6 anos para o fazer, para essa produção, mas para isso temos de optar pelo englobamento. Espero que tenha sido clara, ninguém se pronuncia, eu deduzo que sim. Pronto, tem aqui um item que agora anda muito na comunicação social, que são os cunhões hereditários, em que a AT, primeiramente, não aceitava nada, depois já aceitava, mas tinha de ser vendido em conjunto, depois, agora está outra vez aí a vir outra confusão, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas o que está, e há um parecer da AT, em que o que é um cunhão hereditário? É quando nós herdamos e vendemos automaticamente o cunhão a terceiros, não passa para nós. Havia a questão, e o Estado considerava isso uma mais-valia. Isso estava errado. Ao parecer agora, o Tribunal pronto, deu razão aos contribuintes. A AT, entretanto, fez um parecer que considerava esse cunhão que tinha de ser vendido na totalidade para terceiros. Entretanto, houve novamente contribuintes que não concordavam e pediram ao tribunal para se pronunciar, e entretanto, há um parecer, entretanto, que faz com que podemos vender uma parte e não estamos sujeitos a mais-valias, apesar disto ter sido declarado no G1, apesar de que ainda não está no G1 este item, mas tem de ser declarado no G1, são rendimentos com exclusão de tributação de mais-valia, mas não há necessidade de termos a questão da mais-valia, porque havia herdeiros. A questão da maior parte das pessoas herda, passa as coisas para si e vende. Aí há a tributação da mais-valia e pagam
não é? Ainda por cima, por norma, são valores, o valor da aquisição é um valor reduzido, o valor do imposto seu, ou tipo, é mesmo quase gratuito, e íamos pagar muito valor, principalmente em imóveis, é um valor elevado ainda. Se nós vendermos por cunhão, não passarmos por nós, aí estamos isentos, que é uma coisa muito boa, não é? E ainda por cima as mais-valias, que são tributadas muito, né? É conveniente nós tentarmos não fazer, né? Pronto. Quem já o fez, nós podem fazer reclamação graciosa a contar 2 anos da entrega do modelo de IRS, ou então têm de pedir a revisão do ato tributário para porque há pessoas que já o fizeram, porque a AT que tinha dito, isso tem de ir como no G, no anexo G, e foram tributadas na mais-valia, e ainda podem vir a corrigir fazendo ou reclamação ou revisão do ato tributário. E pensando que não, ainda são valores às vezes consideráveis. Outra questão que eu queria mencionar que é uma coisa que não custa nada a Sandra, ninguém, desculpa. principalmente o do que diga. Porque eu queria fazer uma pergunta do slide anterior. Sim, Porque é uma diga. matéria que ainda domino e por acaso, esta semana vieram-me perguntar. Eu sabia que isto tinha saído um parceiro ou que tinha alterado ou qualquer coisa assim e disse, olha, eu acho que não pagas mais-valia, mas pronto. Imagina, eu como digo, a de heranças não sei nada, que eu não tenho nada para herdar, por isso nunca foi assunto que me preocupou. É bom também, é sinal de que ainda tem toda a gente, Não, os seus não, entes mesmo, queridos, mesmo que não tenho mesmo nada. Por isso. isso é que é. Por isso, Pronto, nem é por aí, que infelizmente uns já partiram, outros ainda cá estão. Mas pronto, mas independentemente disso, quando me perguntaram, eu também gosto de saber, porque o dia da manhã também não sei qual vai ser. Diga uma coisa, essa parte aí do que hereditário é assim, imagino que os pais de uma pessoa morreram, deixaram uma casa, certo? sim. Eles têm aquilo está em nome da herança, né? Mas já fizeram a herança indivisa, já Eu fizeram acho a que eles herança fizeram de, a coisa, como é que se chama? a Ah, partilha, a partilha. Acho que aí aquilo já está não na pode. cabeça de casal. Acho que aquilo está tudo ainda em nome da cabeça de casal. Está em nome de cabeça de Da casal, eu herança, pronto, penso. da herança. Porque eu Aí percebi. acho que ainda podem, ainda está no pinhão hereditário. A Ainda questão está, é né? que o problema é se eles já fizeram a divisão e já sabem o que cada um vai ficar. Com o quê? Ele só me disse que tinha, aquilo estava em nome da cabeça de casal. Portanto, na herança. Então, sim, então não tem nome de ninguém, ainda não está atribuído. A questão era Aí se fica fosse isento, já, né? Porque eu porque acho que eles só depois vão quem, dividir, eles vão vender, depois de vender é que vão dividir os valores depois. pronto, exatamente, aí está, aí pode fazer. Aí fica Vamos isento ver, das as mais-valias. regras, sim, isso está excluído, mas tem de pôr no anexo G1, isto ainda está muito cru. Tanto é que mesmo ontem eu ouvi na comunicação social, eles estavam a discutir isto por Sim, causa mas isso das também vai ser rendas, por só. causa, Isto vai ter implicação no próximo IRS. Porque eles pois. ainda não venderam, ainda não fizeram nada. Há de ocorrer este ano, possivelmente. A questão é deixar esperar, é esperar até o próximo, para aquilo que vai sair, porque ainda não, como ainda não saiu a legislação para a habitação, né? Uhum. O, o anterior foi o mais à habitação. Agora, de antes, quando saiu o Orçamento de Estado, saía toda a legislação, né? Agora vão saindo legislações avulsas. E a questão da legislação avulsa coloca-se aí, né? Tem esta questãozita. E, em princípio, ele acho que já foi aprovado. Agora já está na especialidade a questão das regras da habitação. E isto vai aparecer também porque mesmo ontem acho que era na RTP1 Notícias, estavam a falar sobre este assunto e ainda há muitas discordâncias. A verdade é que se pode, neste momento, esta questão está na mesa. E quem já vendeu nos anos anteriores ainda pode, se for pela opinião maioritário, ainda pode tentar corrigir a declaração de IRS em vez de pôr no G, pôr no G1. E isso é muito bom, não é? Nessa questão.
Está bem? Agora, em Sandra, relação. desculpa, Sim, antes de passares para aqui para a consignação, e se calhar já me dirás se posso intervir agora ou se pela questão posso, se deixamos para o final. Porque no fundo tem aqui um bocadinho a ver com isto das heranças e do que se vai herdar, que é as doações. Imagina que eu tenho uma casa para herdar, não é? Que até sou filha única, mas que a quero, posso ter algumas dificuldades em vender. Neste caso, os meus pais podem ir pela opção da doação. Como é que sim, isso a funciona doação. depois e o que é que isso tem, por exemplo, nas mais-valias e como é que isso se depois declara no. Como é que isso se faz a A nossa, declaração? a da doação, tu não, é assim, os teus pais podem registar a doação com usufruto até à morte deles, por exemplo. Ok, Isso aí, quando eles falecerem, tu é que herdas. E se tu herdares, isto só tem reflexos no IRS quando, em termos de mais-valias, quando nós vendemos, não é quando nós herdamos, quando nós recebemos, não temos, só temos o imposto, e isso aí quando se vai fazer o registro, eles pedem logo os impostos devidos, de imposto de selo e de tributações, não é de IRS, a doação não é de IRS, percebes, Marta? ok, É mesmo só porque tu recebes, tu quando compras algo, tu não só pagas o IVA e tudo aquilo que é inerente. Quando tu recebes, tu não tens de estar a pagar, tu só certo, pagas quando vendes. Caso tu quisesses vender, aí sim, aí é que vai dar a questão de direito a IRS das mais-valias, não é? Não é certo. quando e o item está aí, né? Porque há muitos pais que fazem e até fazem muito bem, porque assim deixa de haver confusões entre os herdeiros. A questão de se partilhar logo, olha, tu ficas com isto, tu ficas com aquilo, enquanto eu estiver vivo, sou eu que usufruto e é meu, mas já fica estipulado o que é que cada um fica. E os irmãos aí ou se chateiam logo com os pais e acabou, e- ou então É mais fica, simples. No é final é mais mais simples. simples, sim. Deixam de haver problemas, porque depois há irmãos que deixam de falar porque eu queria isto e tu herdaste aquilo, e assim, olha, e acabavam as confusões apesar de que vai haver agora também um organismo e acho que já, há, mas não era muito divulgado. Um organismo que faz com que as pessoas obriguem as pessoas a fazer as heranças. Têm X, acho que é 3 anos ou 5 anos para dividir as heranças. Se não o fizerem, esse organismo vai intervir. E acho muito bem, porque senão há hipoesios, há casas a ficarem completamente destruídas porque não há manutenção e elas começam a ficar completamente degradadas, e com isso, pensando que não vai ajudar a que as pessoas têm de engolir o orgulho, têm de pôr essa questão de parte e andar para a frente, não é? Sim, isso é E verdade, é porque às vezes há problemas, herdamos os problemas que já vêm das cabeças de casal e dos dos nossos bisavós avós. e depois ninguém resolve, ninguém quer ficar, ninguém quer, ou outras vezes querem, não é? E são problemas que às vezes as pessoas nem sabem como resolver. Portanto, acho que essa intervenção pode ser muito positiva, pode causar muitas dores de cabeça, mas pelo menos obriga as pessoas a ter aqui as coisas minimamente Sim. orientadas. Mas a tributação é só mesmo quando nós vendemos, está bem? Ok, A ok, tributação da mais-valia, não ok, é quando Sandra. herdamos, está bem? Ok, Agora, obrigada. um item muito importante é é a consignação do IRS. Isto não custa nada a ninguém, né? Mesmo quem paga e para quem recebe. Se nós podemos doar 1%, podemos fazer até 31 de março, dizer que queremos doar esta percentagem. Eles dizem que podemos ver, porque a consignação pode ser em sede de pode ser em os valores de IRS e os valores do IVA. Mas o valor do IRS é 1% e não custa mesmo nada. Ou seja, se eu tiver de pagar, pago, mas o- a instituição que nós escolhemos recebe 1% do imposto.
que nós iríamos pagar. Se nós iríamos receber também, recebe 1%. Nós não somos prejudicados. Em termos de IVA, não é bem assim. O IVA, se nós estivermos a receber, eles vão descontar do nosso valor do IVA, a receber ou a pagar, vai-nos contar do valor do valor do IVA. Por isso, quem quiser, até 31 de março, se vocês entrarem no portal, podem escolher já a instituição que querem doar. Têm de ter atenção, é que lá dá uma sensação, porque ontem eu e o meu colega entramos e demos conta que eles não fazem a separação entre IRS e IVA. E nós pondo lá a dizer que a submissão poderá dar logo para os dois e podemos estar a ser um pouco prejudicados em termos de IRS, mas também podemos fazer isso na declaração de IRS, pondo lá as cruzinhas, por norma eu ponho sempre no IRS, escolho a instituição que a gente abre, eles têm lá as instituições todas já registadas, e a gente escolhe e faz a doação, não custa nada, não é? E estamos a ajudar terceiros, não é? Que às vezes pessoas em relação sei lá, quem gosta de animais, das, das juntas de freguesias, das associações, podemos tentar ajudar. E é uma coisa que, pronto, que podemos mesmo beneficiar. E Oh, pode Sandra, escolher. desculpe, esta percentagem mudou este ano, porque era só 0,5, não era? Isso é a diva, é o IVA. Não, o Zero, IRS tenho ideia que era sempre 0,5%. não, é 1%. Ok, Eu posso estar enganada, porque eu trabalho com tantas taxas, posso estar enganada de não ter dado conta que realmente mudou, mas é 1% o ok. imposto. Eu não sei se mudou, eu é que tinha ideia que era Eu 0,5. posso lhe ver isso, depois dizer, mas Ok, não, a questão é 1% de IRS. O IVA é que é 0,5%. Por isso é que eu estava a dizer que é do IVA, mas o IVA, atenção, que aí deduz do nosso valor. O IRS não. Mas eu depois posso lhe dizer alguma coisa em questão. É isso. Pronto. O IRS jovem foi um benefício que surgiu para os jovens até os 35 anos, em que, para quê? Para os colocar cá em Portugal, os colocar, os cativar a ficar cá em Portugal, que dá para os rendimentos de categoria A e B, e que têm de entregar o IRS de forma autónoma, não podem estar como dependentes dos pais, independentemente do valor que recebam para beneficiar do IRS jovem. Ficam excluídos quem tenha o residente não habitual, tem incentivos fiscais à investigação científica e inovação, optem por incentivos do ex-residente, que é o programa Regressar, e também estão excluídos os que têm dívidas fiscais. Olha, As percentagens, isto não é novo. Diga, Paula. aqui nessa parte dos IRS jovens, há muitos jovens que desconhecem que se tiverem um curso profissional têm direito ao IRS jovem nos anos anteriores. Este ano isso já não se aplica porque é para todos. Mas nos anos anteriores eu conheço muito jovem que fez o curso profissional e que não tem beneficiado do IRS jovem. Por isso, se vocês tiverem conhecimento, alertem, porque eles ainda podem corrigir 2 anos. Corrigir, exato, exato, Pronto. exato. E isso Isso acontece é muito verdade. porque eles pensavam que era licenciatura, mas não, é a partir do nível 4. E os cursos Quatro. profissionais dão nível 4. É. Mas isso é sempre aquela questão a falta de conhecimento e as pessoas acabam por não perceber. Agora, em relação ao IRS, neste momento, né, o que está em 2025, são durante 10 anos, o benefício, né, e varia conforme os anos de utilização. Que se acabou os estudos há um ano, é 100%, de 2 a 4 é 75%, e isto é muito vantajoso, porque vai apanhar gente que nunca tinha tido benefício nenhum, pessoas que já acabaram o curso há 7 anos, não é?
ainda podem vir beneficiar, desde que não tenham 35 anos. Há pessoas que isto ainda é uma boa poupança, pensando que não. Infelizmente eu já não estou neste Cá grupo. depois, mas cá por causa da minha filha mais velha, quando isto iniciava, era sempre quando ela acabava as datas, nunca tinha direito a nada. Este ano finalmente tem direito. Sim, Não, é que pensando que não, é ir buscar, ele ainda por cima tem a parte de trabalhador, contador, tem trabalhador independente. É ir buscar toda a retenção que fizeram. sim, isso É é a muito bom. diferença. É ir É, buscar toda a é, retenção. é. Isto nos jovens tem muito impacto. Muito mesmo. Tem, pelo menos é uma ajuda. É pena eles também não pensarem em nós, nem que seja só na A partir dos habitação ou qualquer coisa. 55 também devia de ser assim. O IRS, o IRS para a reforma. Olha, sim, eu até nem eu até preferia não o receber, que fizessem um género de um PPR Por exemplo, daquela retenção. olha, o IRS estiver a pagar 10% vai para uma poupança. Isso é que era. Um incentivo Era à engraçado, poupança. porque eu tive muitos jovens, ou seja, né, com 27, 28 anos, a telefonarem-me a perguntarem: Ah, mas eu posso, eu, então, eu vou optar pela retenção de RS jovem e depois chego e ainda eu posso vir a pagar. E eu assim, olha, de certeza já não lhe posso dar, porque eu não sei os seus rendimentos. Mas o mais certo é não pagar. Mas se você fizer o IRS normal, é uma poupança. Você tem hábitos de poupar. Isto também é um incentivo, não é? Não, mas a gente não instrui assim. A gente instrui assim. Se vocês pedem a redução. Entretanto, aquilo que deixaram de reter, colocam numa poupança. E Mas o, em eles vez de não estar a ganhar conseguem. dinheiro no Estado, está a ganhar dinheiro para vocês. Mas hoje em dia também, isso também era preciso saber, né? E hoje em dia os juros de quem não tem grandes conhecimentos de Mas mesmo literacia. assim, Sandra, mais vale tu ganhar 0,5 do que estar a ganhar 0,5. Ah, sim, e sem dúvida, mas o problema é que o dinheiro cai na conta e eles acabam por o Pronto, gastar. é assim, as pessoas têm. Então, mas nós temos que educar para a poupança. Isto é a literacia financeira. Só temos que Mas isso ajudar aí tem a de nascer, expor. isso tem de ser do berço, não é? E quando Exatamente. não é do berço, é E tem mais que ser do berço complicado. ou da comunidade que o envolve, porque a gente também pode ter esse papel. Em que estamos a falar, estamos Ah, numa sim, coisa, sim, podemos sim. alertar. Isso há sempre uma forma de a gente tentar, pelo menos, despertar a curiosidade. Quando não é do berço, Sim, isso é verdade. também temos o Luís Alves para ajudar. Isso mesmo. E a Paula Silva. Ok, estava a pôr o meu dedo na informação que não é minha, ou na área que não é minha. Não, 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 mas não. não. eu sou uma Todos. curiosa. Isto, a partilha Sim, de conhecimento entre as várias atividades, dá nisto. Há sempre nós beneficiamos quando vocês na informação que podemos transmitir e vice-versa. sim, 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 sim. Mas eu, muitas vezes, quando eles me perguntavam, eu perguntava sempre. A primeira pergunta que eu fazia era: Vocês têm hábito de poupança? Você consegue fazer juntar o dinheiro noutra conta? Eram as perguntas que eu fazia Mas, logo, Sandra, para é perceber assim. até o que é que eu devia. Eu depois dizia-lhes, né? E Sim, depois não, mas o mostrava-lhes, que eu ia olha, dizer, quando a Sandra pergunta se tem hábito de poupança e a pessoa lhe responde que não, a tendência é, então, deixe de estar, vai lá deixe ficar. tentar, né? É, mas não. Mas diz, então, olha, tem aconselho, como você não tem hábito para adquirir, você sabe que aquele mês recebe entram os seus rendimentos, coloca uma transferência permanente àquele dia de um determinado valor e já nem se preocupa, sabe que aquele dia ele já não está lá, você já não vai ter tendência para o gastar e vai forçosamente poupar. Sim, 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 isso é muito Desculpem, importante, mas isto também é as mas informações bancárias. porque muitas vezes há pessoas que preferem até depois, porque eles te poupam mais, porque receber sei lá, receber 40 euros todos os meses a mais não é expressivo, não é? Porque vamos Mas se almoçar for fora, juntando vamos 40 jantar euros fora, todos os meses, quando chegar ao fim do ano, já faz sim, diferença. mas a questão é que quem não tem o hábito de poupança, se cai 40 euros a mais na conta, acaba por gastar. Só Pensou se logo o que é que fizerem vai aquela coisa, comprar. pague-se a si primeiro, não é?
certo? Pague-se a si primeiro. Exatamente, pague-se assim primeiro. Se não for por aí, se não for por aí, a pessoa acaba por gastar e receber 500 euros no final do ano de reembolso de IRS, a pessoa tem mais tendência a poupar. Epá, recebi aqui 500 euros, vou pôr, Oh, é não, um ao reboco pensar, maior. mas Sandra, quem não tem hábito de poupança, quando recebe os 500 euros, a primeira coisa que pensa é: vou gastar, olha, já posso ir fazer uma viagem, olha, já posso ir comprar aquilo, em vez de dizer assim: olha, deste dinheiro que recebi, vou pôr 50% para poupar e 50% para gastar. Ou seja, continuamos a não incutir o hábito de despertar para o interesse da poupança, que é importante. Isso tem de nascer no seio familiar, nas escolas, Na mas isso comunidade que é o muito rodeia. sim, sim, é muito Exato, temos complicado. todos esse papel. Isso Exato. mesmo. Sim, Eu sim, estou sim, dizendo sim. isso por experiência própria. Pronto, eu sempre tive o hábito de poupar e sempre incentivei as minhas filhas a poupar, até porque trabalhava na área da banca. Não, nunca fui de produtos de risco nem nada dessas coisas. Pronto, o tipo de produto não interessa. Pá. Pode só estar ali guardado, até pode estar debaixo do colchão. O que interessa é que tenham que poupar. Agora, uma coisa é certa: se nós não os incentivarmos, eles nunca vão fazer isso. As amigas das minhas filhas, como veem que elas fazem, telefonam-me. Até por questões de vão mudar de trabalho, se nós começarmos a comunicar com as pessoas, eles acabam nos procurar, nem que seja só para ouvir a opinião, mesmo que a opinião depois não interesse para nada, mas ficam com aquele despertar de tentar perceber porque é que acontece. E nós, Sim, sim, acho eu sim. que na sociedade todos temos esse papel, pelo menos naqueles que nos são próximos, de tentarmos incutir isso. Sim, é E aquele eles bichinho perceberem o que da, é da importante, porque poupança. é que é importante, não é só dizer faz assim porque sim. Não é, olha, se fizeres assim podes ter este benefício, tens aquele e aquele custo. E verificar que a relação custo-benefício, para eles saberem como é que têm que escolher. Sim, sim, porque nós não temos Mesmo noção, em mas o adultos, pouco. porque isto não acontece só nos jovens. Ah, não, não. Eu fui Isto acontece criada de nos forma adultos. a Há não. adultos que simplesmente não sabem nada. Ah, sim. Eu fui criada e estou na área de gestão, Sim, contabilidade, sim. né? E eu cresci e os meus pais nunca me incentivavam a poupar, porque a vida tinha de ser Era poupada, difícil mas não mesmo. aquela coisa de, olha, se tu puseste, mostrar-me a realidade, se tu puseste todos os meses, desde que começas a trabalhar, de lá, ou fizeres uma aplicação, ou tens um fundo de reserva, e todos os meses, por exemplo, 30 euros, desde que nós comecemos a trabalhar, chegamos a um patamar no meio pronto, aos 40 anos, 45, nós temos ali um estofo, uma almofada financeira muito boa, e é um valor que a gente vamos ali fora, jantamos, gastamos, tudo bem, temos o prazer, não é? Mas, E não é mas só isso, depois, Sandra. Há coisas, por exemplo, eu, como digo, sempre fui uma classe que tive de trabalhar para ter alguma coisa. Não tenho heranças, não tenho nada. Mas sempre quis dar, que sempre o meu objetivo foi que as minhas filhas conseguissem estudar e que eu tivesse dinheiro para lhe pagar. Coisa que sabia que ia-me ser difícil, mas que não era impossível. O que é que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer as poupanças dela. Tudo o que elas recebiam, fossem 10, fossem 20, fossem 30, pá, se não lhe dessem, elas não tinham. Eu punha na conta delas. Quando sim, elas foram sim, para a universidade, pelo menos para os primeiros anos de propinas, elas já tinham um fundo de maneio. sim, 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 sim. E Isso fiz é um muito importante. PPR para cada uma, quando se calhar tinham pai uns 10 anos. Que elas agora tiveram duas questões de saúde. Elas nunca declararam no IRS e eu nunca quis pôr no IRS porque, para mim, o plano para fazer a reforma tem mais vertentes que só a reforma. Elas precisaram para questões de saúde, levantaram e tinham lá, puderam fazer porque tinham lá a poupança. Sim, E é sim, sim. estes benefícios que a gente tem que fazer ver às pessoas, quer novas, quer velhas. Sim, mas isso é uma questão cultural e é muito complicado. Pronto, e Mas, temos que mudar, mas porque nós nós depois temos de temos muitas influenciar quem está ao perspectivas. nosso lado, é? Nós depois É. temos, Mas nós sim, também, se calhar é outros. assim, mas também sou da opinião que não devemos ser escravos da poupança. É Nós o que eu estou a temos de dizer, ter. é dividir consoante é, tanto para o nosso lazer, tanto para as nossas obrigações, tanto para poupar. E a gente consegue fazer, pá. Em vez de jantar 10 vezes, jante 5. Pá, mas se amanhã quiser continuar a jantar e já não tiver os mesmos rendimentos, eu sei que posso ir, tenho onde ir buscar se quiser fazer uma extravagância. Sim, 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 isso. Mas também quem está da área está caladinho, não Estou a é? ouvir-vos. A Paula está a tocar nos pontos todos. Até, é que a Paula Pronto, é da é isso área mesmo. do Lula já sabe. Só que em se vez de ser só para particulares, é para particulares e empresas. Isto passa só por uma pequena diferença que todos temos. É.
que as pessoas têm muito aquela coisa de ter o rendimento, fazer os gastos mensais e depois ver o que é que sobra. Exato. E a conta não é essa. Deve ser os nossos rendimentos, tiramos a poupança e depois o que sobra é o que temos para gastar. E isso faz toda a diferença. Se retirarmos Exatamente. logo 5, 10, 15, 20% o que cada um der, aquele já está. E pronto, já está poupado logo no dia um. Olha, é Porque é o que o isso e Estado é. faz connosco, né? Quando recebemos o ordenado e depois há a retenção na fonte, o Estado foi logo buscar o dele. E nós temos que fazer o mesmo, é ir buscar o nosso e depois a seguir com o que fica é o dinheiro que temos para gastar, não é? Gastamos e depois vemos quanto é que poupamos. Temos que poupar logo no início. É, E depois é isso Para é só fazer assim a verdade. um. diferença, né? Desculpa, eu vou só sair assim. É dois. Ok. Pronto, também tenho muito mais para falar, né? A isenção está nos 28.627,50. A partir desse montante já é sujeito a tributação. Contudo, este valor em 2026 vai aumentar, mas pronto, ainda bem para os jovens que aproveitem acima de tudo e que poupem, Isso. né? Só tenho a agradecer e agora. Há uma questão, já fomos falando, mas para o fim, né? Finalmente, para o fim, fomos falando, mas tudo que tenham de dúvidas, estejam à vontade. Sim, Marta, Sandra. depois vão partilhar a apresentação, não vão? Partilhamos, sim, partilhamos a Ok. apresentação e a Ana Souza também pediu depois para partilhar a gravação, também posso partilhar, sim. Está Ainda vou bem. ver se Ou, por ou a e-mail. gravação, sim. Sim, Porque por eu, e-mail. por azar, na parte que me interessava mais agora, para a parte nova da atividade, que era a categoria B, tocaram-me à porta com uma encomenda e perdi ali um bocadinho. Pronto, mas isso depois Se também, a tiver Sandra também alguma. fica, também pode esclarecer ou podem depois conversar de uma forma mais privada sobre essas Claro. questões todas, Está Luís. bem, está bem. Eu vou ler aqui uma questão, Sandra, que é da Diana, que interessante, ela perguntou se já saiu o modelo da declaração de IRS para ver como são os novos campos do IRS jovem. Não, ainda não saiu, ainda não está. Nós ainda não conseguimos entregar. Mas a questão é esperar até 1 de Abril, só no dia 1 de Abril é que dá para ver. Mas eu não aconselho a entregar, entretanto, a declaração já, né? É esperar um bocadinho, pelo menos 15 dias, para ver se há correções na simulação, pelo menos de IRS e campos que são compostos. Ela também está a perguntar, estou na dúvida se conta os anos de IRS entregues ou os anos efetivamente trabalhados. Não percebi a questão. Para IRS jovem, acho que são os entregues. São os entregues, sim, sim, desde que estão entregues. Como sujeito passivo, é assim, a questão é que se entregou como dependente, não conta. Pois, eu isso não sei responder, não é? Mas como ela é interessante. Ah, Eu não estou a conseguir ver as perguntas, por isso é que eu estou. Ah, está aqui. Hum, Desculpa, entretanto mudei aqui para outro espaço porque estava ali a haver outra reunião e havia ruído de fundo. As questões tu podes colocar, se calhar é mais fácil de ler, aqui no chat, onde diz em baixo, Eu consegues estou a ver, ver. a tentar ver. Só que eu abro-me isto em máximo e por isso é que eu estava Mas se com algum calhar já problema. pode parar de partilhar a apresentação e Sim, aí. podes partilhar, se calhar, a apresentação, sim, e se calhar depois consegues ver melhor. Mas, entretanto, o que a Diana também coloca, a questão é, então, um cliente que morou no estrangeiro 2 anos, esses não conta. Portanto, suponho que esteja aqui também a falar do Sim, jovem. os que estão lá fora não contam os rendimentos. Mesmo as declarações entregues. Mas tem de ser até aos 35 anos. Tem atenção. E no Sim, máximo 10 anos. pronto, era uma dúvida que ela tinha. Não sei se, entretanto, consegues ver as questões.
Mas consigo mesmo. essencialmente era, acho que era isso que ela tinha aqui colocado. Depois a Daniela acrescentou que em relação à consignação já foi 0,5, mas que entretanto aumentou para 1%. Portanto, eles também estão sempre a inventar, não é? E a mudar. Sim, sim, a mudança é sempre grande. A mudança é sempre. Portanto, o que está para este ano certamente não será para 2026, e mesmo em relação às simulações e entregas. É o que dizes, não é? Nós temos tendência a ir ver logo nos primeiros dias, mas é melhor esperar, porque mesmo a própria plataforma deve estar sempre a fazer atualizações, não é? Sim, é assim, a nossa legislação é muito dinâmica, seja em IRS, seja em RC. Apesar de que, quando eles põem o Orçamento do Estado, antigamente vinha muita mudança, né? Agora não, agora sai a legislação avulsa e automaticamente nós vamos sabendo a legislação à medida que vai saindo e estão sempre a mudar. E nós temos que estar sempre muito atentos aos valores, porque se eu for este ano procurar, já me vai aparecer, se eu me puser a pesquisar só no Google, já me vai aparecer valores muito antigos ou os valores já atuais. Temos de ter atenção da fonte em si. A melhor coisa é É. sempre ir ao código, mas claro, quem não conhece é sempre mais complexo ir ao código. Pois, ou então vai lá, mas desiste, que seria o meu caso, não é? Não. Quem está de fora. Perguntas ao teu amigo ChatGPT assim: caro ChatGPT, com base no Orçamento de Estado e na legislação em vigor, não tens que fazer pronto, bem feita. Faz-me um resumo disto. E eles fazem. Direitinho. Temos é que saber pôr a Pronto. pronto, porque senão sai desgraça. Nós, é assim, eu por acaso estou a fazer uma formação de Daí. inteligência artificial para a contabilidade, e tenho aprendido muitas coisas, é muito Exatamente. bom. Através aqui da Temos é Escola que de ter muito cuidado. Negócios, O nosso problema às vezes é sabemos como é que colocamos as prontos, porque às vezes basta uma vírgula ou isso e depois a informação já não sai já como a gente altera. quer. E mesmo quando a É, é, gente vê aquilo que pode suscitar dúvida, e normalmente faço sempre muitas vezes isto, é tens a certeza, olha aqui, ou, por exemplo, considerando isto, porque às vezes eles também dizem a informação errada, e eu já apanhei, e ele depois reformula e diz, não, com base realmente neste artigo é assim, assim, assim. Pronto, também já tem acontecido. sim. As perguntas, os prontos são muito importantes Então e são. eu tenho aprendido isso e tenho aprendido que às vezes há uns chats mais indicados para umas Do que coisas outros do que do que outras outras. e isso é Uma muito coisa importante. que também me ensinaram é, por exemplo, quando tu chegas à versão que realmente queres ou tens a informação obtida lá da inteligência artificial que usamos, é perguntar a ele, então, qual era a prompt que eu deveria ter colocado para obter esta resposta? E ele faz, Ah, é. não faz-te a prompt, sim. O que é que eu faço? Já tenho ali um chat onde tenho só prontos, que é para quando quiser alguma coisa relacionada, ver o que é importante mencionar para chegar, para termos as respostas corretas. Já me ensinaram a fazer isso também, numa das formações. Por acaso a informação que eu estou a fazer, o formador deu-nos já uma série delas, muito práticas, né? E eu Sim, sim, mais sim, sim. virada para a contabilidade, Claro, claro. eu estou mais, principalmente para empresas, para fazer relatórios, fazer Sim, sim. simulações, e é muito bom. E os layouts, e fazer mesmo os layouts, fica são espetaculares, parece uma apresentação mesmo profissional que eu tive ali a perder montes de tempo Eles, e eu, eu assim, eu digo tenho que que a explorar inteligência isto ao faz em 10 máximo. minutos. Sim. Ainda dá muito Mas erro. pronto, Temos que olhar muito para elas, principalmente no português, isso ainda tem muitos erros, mas pronto. Sim. temos de Mas é uma olhar, é ajuda assim, temos significativa. sempre de dar o nosso punho É, humano. é, sim. Eu acho que eles podem fazer, temos de ter atenção, porque depois, também se fizermos copy-paste, e depois ainda lá vai. Quer que eu faça, não sei quem se quer mais, e depois quem lê percebe que É, quem escreveu é. o texto e quem fez foi o chat, não fomos nós. Temos de É ter atenção verdade. a isso. É isso, Mas é pomos pronto, lá. Atenção para a vida em português de Portugal. sim, é assim, se nós começarmos a ensinar onde trabalhamos, o chat que Sim, nós fazemos, se é. começarmos a trabalhar só em português, dizermos a primeira vez, ele assimila que é só para português de Portugal, Às senão também vezes começa a esquece. falar. Eu, nesse campo, posso partilhar convosco, eu não sei se vocês conhecem, eu uso uma ferramenta da Google, que é o Notebook LM.
Conheço. E o Ainda não note... aprendi, mas vou aprender. Então, Sandra, mas o notebook o que é que tem É muito bom. na minha perspectiva de vantagem face aos outros? É que somos nós que colocamos lá as fontes. Por exemplo, em relação à contabilidade, eu, por exemplo, eu estou a fazer agora uma pós-graduação em que tem fiscalidade, tem contabilidade, tem etc. E eu uso muito para essas aulas. E o que é que acontece? Por exemplo, o IRS, eu meto lá o código tributário do IRS e ele só vai buscar informação àquela fonte. Eu descarreguei do site das finanças o código tributário de IRS e as perguntas que eu lhe quer fazer sobre IRS, ele só vai ler ali. Portanto, a fonte é sempre fidedigna. E depois, para além disso, ele tem um campo é chamado os estúdios, que ele faz apresentações, tipo como se fossem PowerPoint, mais ou menos 15 slides, faz relatórios, faz coisas de perguntas e respostas, faz ali uma série de coisas As em mapas que, mentais. em vez dele estar a alucinar e à procura em todo o lado, ele só vai procurar aquela fonte. E se descarregar para lá Isso o é muito código bom. tributário, como aquilo é estanque, é sempre convém sempre a gente ver se ele comete algum erro ou não. Mas à partida é sempre fidedigno porque ele depois não vai inventar nada. Mas sim, mas também temos que colocar, porque às vezes eles podem remeter para diretivas europeias e ele tem que ir buscar. Certo, mas aí acrescentamos mais uma fonte. Pomos lá mais um PDF Sim. que seja Ou, ou, fidedigno. ou dizemos para ele ir ver as diretivas Isso, implementadas no país. certo. Ou se as descarregarmos para lá, ele só trabalha sobre aquela informação. Não Outra, vai à outra procura em aplicação mais lado que, nenhum. outra aplicação que também faz isso e faz apresentações muito boas é o Gama. O Gama, sim. Sim, esse aí Mas já esta Há trabalhei muitas. vantagem com que A eu ele. gente vejo podia. é que trabalha nas fontes que nós queremos e são Mas o fidedignas. Gama também, que podes pôr lá só aquilo que queres que ele use. Ok, Diz ok, isto aqui também faz a mesma coisa. A gente coloca lá os PDFs ou a matéria que ok, quer e diz certo, cinge-te às fontes introduzidas e ele certo. só cinge aquilo. Boa. Há A tantas que a ver, gente perdia. em falarmos só em IRS, já estamos a falar em inteligência Isso. artificial, que hoje em É, dia. eu ia dizer que daqui a uns anos, não se calhar muito longínquo, já é a inteligência artificial que vai fazer o IRS por nós, não é? Portanto, Não, mas ele é nunca bom faz que só não. por ti, porque se tu não lhe deres a Não, nem queremos, informação. e nem queremos que seja dessa forma, não é? Porque senão Não, voltamos mas há, à há sempre uma às... parte. Tu tens que pôr Sim, lá o que é que sabes. Ele não sabe é se tu isso. tens imóveis, tens isto, tens aquilo, se queres fazer assim, se queres fazer assado. Por isso, há sempre o cunho humano tem que lá estar. Tem que lá estar sempre, é. Por E muitas espero que voltas assim que se Para isso tem continue. de dê. haver Sim, conhecimento. eu também acho que continua assim, porque voltamos também ao início da apresentação da Sandra, não é? Convém sempre confiar, nunca confiando, porque Exatamente. é, pronto, é o que lá está, mas nós não sabemos se o que lá está correto, portanto é super Certo. importante mesmo. Eu por acaso uso essa expressão não assim, mas aprendi com um colega meu, é confia, mas confere. E Também, confia, também é pois muito É temos uma mais, importante. parte, é confia, é mais desconfia. Sim, agradável. Olha. é mais agradável, sim. Quando Por fomos. acaso é confia, É mas é. verdade. Confia desconfiando. Mas Confia, pronto. mas confere, é muito bom. Mais alguma questão? Assim, a Diana colocou aqui como é que estávamos, porque isto IRS está sempre a mudar, não é? E como é que se está a lidar como é que estamos a lidar com tantos clientes com a dupla autenticação, que eu creio que ainda já chegou, não sei como é que está para as empresas. A título particular, acho que podemos optar ou não, não é? Ainda estamos nessa fase, ainda não é obrigatório ter a. Mas acho que vai ser obrigatório que já Mas fique acho para que aí sim, qualquer pelo menos coisa. para a Segurança Social, acho que sim, que já Sim, já mesmo. está, já é mesmo Para a Para Segurança as obrigatório. Social já é empresas, sim, obrigatório. é. E os particulares vão Mas ser para a as seguir. empresas, Nos particulares, para o sim, IRS ainda tem-me não. aparecido quando entro com particular também. Já tem aparecido lá a mensagem. Pois, é assim, aqui a Diana diz que os clientes não querem aturar isso. Eu acredito, mas nós vamos ser obrigados. A questão é que vamos fazer como? Vamos ter de criar um mail, assim, não sei, mails fictícios para receber lá as senhas, porque se pomos os nossos mails sempre, nem sabemos de que cliente é, depois se o cliente quer receber, depois não consegue receber. Isto vai ser uma dor de Vai, cabeça. pois vai. O Estado não está a facilitar nada, Não, para quem quer trabalhar. não, Mesmo há dias, e vai mesmo há dar dias muita me bronca. telefonaram É a como. dizer que queriam entrar na Segurança Social e não conseguiam, um TI, né? E eu assim, pois não conseguem. Agora têm de fazer isto. Lá teve a fazer. E ele assim, então, mas se eu precisar que você me veja isto, e eu, vai-me ter de facilitar o código. Não temos outra hipótese.
Pois. E depois Não, e o ainda problema é deve. Depois a quando o segurança contribuinte social vai todo. abaixo, depois temos de Claro, autenticar outra vez. exatamente. Não nos E, dá segurança nenhuma. não, e se for uma coisa urgente que a pessoa não possa telefonar, que pedia para desenrascar, não conseguimos, não se consegue. E a Pois não. simplificação daquela, como é que eles chamam, contributivo, aquilo também vai dar barraca, porque aquilo não se aplica a quase casos nenhuns. Aquilo da DMR ser automática, aquilo vai Ah, dar não, buraco. não, Vai dar não, buraco. não. E Aquilo não só. só, é assim, há pessoas que estão sempre, há clientes que é todos os meses igual, não é? Principalmente os que são os empresários, Mas, é sempre igual. mas Mas Sandra, depois, há, mas Sandra, aqueles há- basta teres pagamento de subsídio de refeição por cartão, que agora é o mais comum, já não dá. Pronto. Uma coisa tão não, básica como esta. sim, sim, sim. Isto vai dar Mas isto muita vai dar muita confusão, mas, barraca. E para o ano IRS com estas coisas todas vai dar erros, vai dar divergências que vocês vão ver. Sim. mas sobra sempre para os mesmos, não é? Exato. Sobra sempre para Para os o cidadão mesmos. comum e seus assessores. Porque o Estado quer e nós temos de obedecer, só que depois não há ferramentas e depois andamos atrás do prejuízo, não é? Mas pronto, Eu é tenho o que é. uma amiga minha de longa data que trabalha na Segurança Social nessa parte e está com formações agora intensas para essas partes. E é só quando ela me diz: olha, vai acontecer isto, eu disse, então olha, faz esta e esta, olha, e assim, como é que faz? E ela: isso não está. Mas isso há assim. E eu: sim, já que vais para a formação, podes começar logo a colocar estas questões. Pois, E são os próprios da Segurança Social. As próprias pessoas que vão não, trabalhar com as coisas. quem E faz não as leis sabem. estão nos escritórios e não estão no terreno, e nós estando no terreno devíamos ser ouvidos e não somos. Não, nós depois temos de nos adaptar àquilo que está que nos dão. E muitas vezes não há solução. E depois toca a voltar para trás. E E isto quer vai dizer, mas afetar nós, todos. entretanto, perdemos tempo, não é? E Isto o Claro. nosso afeta toda tempo a é gente. ouro. Isto vai afetar toda a gente. E Mas depois duas ou pronto. três situações. Eu disse até, olha, outra coisa que hoje a maior parte das empresas faz, duodécimos. Quem pagar em duodécimos também já está excluído, já não dá. Isso hoje em dia, com o Covid, isso ficou instituído, não é? Quase. Muita gente Então, aproveitou para continuar com os claro, duodécimos. E então, realmente, está excluído. É olha, outra que não se aplica. Ou seja, coisas básicas, é que são básicas. Não são aquelas que pagam quilómetros, aquelas que pagam não sei quantos, têm os subsídios prémios não sei quantos. Pá, pronto, já são mais complexos. Agora, isto são duas situações básicas do dia a dia. e que vão dar mais trabalho, porque nós tendo as declarações, nós depois só temos de entregar com as alterações, não é? Exato. Os funcionários têm as alterações. Como é que nós vamos conseguir fazer isso com os programas, não é? Não sei, não sei. Vamos E isto, ver, eu vamos esperar para estou ver. convencida que para onde vai haver muita divergência nos IRS. Muitas. Não diga Por causa isso. das comunicações dos rendimentos. Não, eu estou mesmo convencida que vai haver. Porque Ah, isso vai dar buraco de certeza. mas pronto, olha, vamos esperar para ver. Agora temos de entregar o IRS 2025. Para o ano, pensamos no de Logo 2026. se E, vê. entretanto, o Estado É, já interviu. Temos é entretanto que já preparar. revolucionou tudo novamente. Claro, como sempre. Como sempre. É, O cidadão está cá para aprender todos os dias. Podes Mesmo. aprender. Aqui em relação aos pontos que a Sandra foi passando para trás, alguém ficou assim com mais alguma questão? Ou se queiram falar agora no final? Eu acho que ela, vou falar por ela, não é? Mas eu acho que ela também fica aqui disponível dentro do stress todo que tem sim, estejam à diariamente, vontade. mas que Eh, ela fica disponível depois se tiverem aqui alguma questão para. Posso passar o contacto, o e-mail, sim, para sim, depois sim. também Estejam tirarem à com vontade. ela. Ok. Mesmo Qualquer este, Obrigado. coisinha. faltou ali uma parte importante, não é? Que se calhar era do seu interesse face à situação que está neste momento. Portanto, se depois quiser marcar um bocadinho com a Sandra, Tá é bem. uma questão de mandar uma mensagem que eu também combino com ela, Luís. Pode Ok. ser Tá bem. Obrigado. de nada. Alguma coisa estou mesmo ao dispor, sem problemas nenhuns, está bem? Muito obrigado, Sandra. Obrigado. Obrigada, Sandra. Pronto, espero que tenha sido produtivo este bocadinho, não é? Para todos e que tudo corra bem. Obrigado. Apanhamos sempre Oh, alguma coisa de bom. sim, Claro. É só que queremos.
É verdade, aprende-se sempre, não é? Mesmo que não se esteja dentro daqueles anexos todos e que não nos diga, não nos diga, não nos afete diretamente, há sempre pormenores que são Alerta-nos para importantes, pormenores alerta e que já nos vamos vamos lembrando de atenção. situações em que podemos depois ajudar as outras pessoas. Sim, Portanto, é sempre muito importante. Obrigada, Sandra, pela partilha. obrigada. Obrigada eu, Tá, então. Obrigada obrigado. também. Continuação. Bom Bom tempo. fim de semana, Obrigada. obrigado. E um bom Boa fim de semana. semana. Obrigada. Obrigada. Obrigado.